Por que a gente tem ideia no banho? Porque é o único lugar que a gente não leva o celular. Que a gente vive o presente, né? Você tá sentindo, pô, água cair na minha cabeça, entendeu? né? Então, assim, temos um problema que é uma enorme solução, que é o nosso celular, é maravilhoso, não vamos nem discutir isso, mas nós temos que entender que ele gera um subproduto pernicioso, Sim. que é a perda da divagação, que é fundamental para você ter ideias, para você viajar para o futuro e assim Você sucessivamente. acha que as pessoas estão mais burras por conta disso? Olha, quando você diz burras, o Demouget diz que essa é a primeira geração que veio com o QI abaixo da geração anterior em mais de um século. Eu acredito. Eu acredito também. Segundo, eu não percebo esta imbecilização apenas nas novas gerações. Nós todos estamos com um problema cognitivo grave, que é a perda do foco e a perda da capacidade de divagação. Quando você perde o foco, você fica aéreo, superficial, acreditando em fake news, lendo qualquer coisa, né? E quando você perde a capacidade de pensar longe, pensar sozinho, você perde a capacidade de ter ideia, ser criativo, imaginar. Nós estamos perdendo algumas das coisas que hoje é mais fundamental para atuar com inteligência artificial. Nós estamos perdendo imaginação e extensão vocabular. Sem imaginação e sem extensão vocabular, não há como trabalhar com inteligência artificial. E em ambos os casos, nós estamos progressivamente perdendo. Provavelmente todo mundo aqui tá falando assim, pô, já tentei usar o ChatGPT e não funciona. Sinto muito, você tem um probleminha, cara. Você não tá conseguindo despertar essa imaginação. É isso, Porque se você tiver a criatividade e a imaginação, você consegue fazer literalmente qualquer coisa. O Brasil, a pergunta mais feita no começo do ChatGPT é se o Palmeiras tinha Mundial. Assim, essa é a principal pergunta feita no ChatGPT no começo dele. Então as pessoas vão lá como se fosse um Google para querer achar respostas de pesquisa. Ela não tá usando isso de forma produtiva. Input, né? Mas eu acho interessante isso que vocês estão falando, porque eu e o Kaique, a gente tem discutido muito sobre isso, né? A gente não tem, eu e o Kaique, a gente não tem, assim, hard skills invejáveis, né? Você fala assim, puta, o cara é um mestre eu não me acho um Elon Musk, um matemático, porra, o cara, né? Agora, a gente pensa muito, cara. A gente pensa mais do que as pessoas ao nosso redor, entendeu? Por isso que quando eu converso com o Flávio, eu gosto pra caramba, que eu falo, cara, esse cara pensa mais do que eu, entendeu? Então me dá um... Eu fico horas, a gente fica horas conversando, a gente vai almoçar e eu fico assim... É interessante que a gente tem essas conversas, eu volto um mês depois, vocês já fizeram várias coisas que nós falamos. Já fez um monte de coisa. Eu falo assim, não, cara, o cara tá pensando, velho. E aí parece que tá ficando escasso. A gente conversa... Cara, às vezes eu falo pro Kaique, eu falo, cara, tô um pouco cansado de gente burra, cara. De falar com burro. De falar com um cara que ele é escasso de pensamento. É porque assim, cara... Que ele é inteligentinho, sabe? O cara que é inteligentinho, o cara que tem ideologia barata, sabe? Assim, que o cara às vezes ele não pega e fala assim... às vezes ele não pega e não escolhe o Thiago pra fazer a propaganda do refrigerante lá, pra falar, pô, não, cara, vamos fazer aqui um projeto de educação foda, gestão de todos os bares. Não, cara, ele pega aqui... bota o influenciador que ele acompanha, que ele gosta, porque hoje o marketing de influência tem uma influência muito grande do gosto pessoal e ideológico de quem escolhe. Sem dúvida. Certo? Então, aí ele prefere, não, cara, mas eu gosto dele. Ele canta bem, dança bem. Aí eu jogo um funk aqui na propaganda, todo mundo toma lá o negócio e dança, e é isso, tá perfeito. É isso que eu quero. Vira uma merda. Aí você fala assim, pô, cara, mas você não tá pensando além disso? Tipo assim, cara, além, né? Então, assim, por isso que eu perguntei se as pessoas estão ficando mais burras, porque não que eu seja o Einstein nem nada disso, mas... Não, mas o que você tá falando... Mas eu vou te falar... As pessoas não pensam mais. Eu sempre achei que era um problema isso pra mim, de pensar demais. Pensar estrategicamente. Pensar demais... veja bem, nossa qualidade é ao mesmo tempo nosso maior defeito. O problema é a dosimetria. Né? Se eu penso demais e realizo pouco, é um problema, pensar demais. Né? Se eu consigo equilíbrio, é melhor. Eu executo né? bem. Então a busca do equilíbrio é sempre o que você deve fazer. Mas uma coisa que me frustra muito é numa sala eu olhar assim e falar assim, cara, não é. Às vezes eu penso, né? É até uma crítica pessoal às vezes pro meu time, que eu penso assim, cara, não é possível que eu que vou ter que levantar essa bandeira, cara. Que ninguém pensou. Tá todo mundo, tem 10 pessoas nessa reunião aqui e ninguém pensou nisso.
pergunta pro John, aí eu levanto um ponto assim, agora, nossa, é verdade, é mesmo. Aí metade da ideia cai. Assim, cara, era, sabe, tipo, você fala assim, cara, era uma coisa tão óbvia, era mapear esses pontos. Mas é óbvio pra você, cara. É isso que a gente tá falando dessa liderança com essa capacidade de enxergar o futuro. Você tem esse problema. O Brasil é um dos países que mais consome redes sociais no planeta Terra, né? Então, mas é um pouco da rede social que tá, entre as emburrecendo a galera? Cara. Essas 4, 5 horas que ela passa por dia conectada, vendo... Reels, infinitamente. Aleatório, que é o conteúdo que não conecta nada com nada, né? Porque ele vê aqui no TikTok, depois ele vê no Instagram, depois ele vê lá no Facebook, ele vê aonde, ele vê no mas o principal problema é a perda gradativa da curiosidade na sociedade. Real. A internet, ela pode simultaneamente, né? Se eu sou curioso, me levar para onde eu quiser, entender o que eu quiser, a hora que me der vontade, mas ela também me liberta, se eu não for curioso, de ter que buscar. Porque quando eu quiser, tá lá. Esta visão de que quando eu precisar estar no Google é um dos grandes fatores da crescente indigência cognitiva. Porque sem o conhecimento embarcado na cabeça, lá no Google tem muito conhecimento, mas se não tiver dentro da cabeça, não faz sinapse. Os neurônios geram sinapse e os sinapses geram insights a partir do conhecimento embarcado. Eu tenho que colocar na cabeça para ter as ideias e o porquê não. Se eu acho, não preciso, está tudo lá quando eu precisar, essa perda gradativa da curiosidade vai custar muito caro para os não curiosos. Eu acho que muito em breve nós teremos uma sociedade não mais cindida entre ricos e pobres ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Os curiosos serão uma percentual muito pequena, que vão dominar os negócios, o mundo, e os descuriosos serão a grande maioria e que vai se tornar massa de manobra, acreditando em tudo, caindo em fake news, porque perdeu o critério. Né? Como já é hoje, né? Um dos meus filhos, o Mateus, de 6 anos, chegou para mim e falou, papai, ainda vai existir coisas que não foram criadas no mundo ainda? Aí ele falou, por exemplo, um dia não existia televisão, alguém foi criar televisão, ainda vai existir coisas que ninguém nunca criou? Aí eu falei, claro, filho, vai existir coisas que a gente nem imagina que vão... Ele falou, mas se vai existir coisas que ninguém nunca criou, por que não é a gente que vai criar essas coisas? Vamos criar, ele falou, papai. E é interessante para uma criança de 6 anos, porque é muito raro esse pensamento assim, porque se você parar para pensar, ainda existem milhões de coisas que não foram criadas e que vão ser criadas no mundo nos próximos 10, 15 e 20 anos. E essa pergunta, por que não somos nós, ela é muito... Porque aí eu fico provocando a criatividade. Então vamos tentar resolver problemas que ainda existem no mundo que ninguém resolveu. Porque esse é o movimento da curiosidade. Quais são os problemas que a gente pode resolver que ninguém está olhando? E tem um movimento que acontece hoje digital, é a questão do óbvio. Quando você vê um caso que a gente falou da bala Fine com a CIMED, ele é muito emblemático esse caso, porque você fala assim, a indústria do açúcar procurou a CIMED para usar o canal de distribuição dela para colocar açúcar na farmácia, que a farmácia não estava querendo mais. Um monte de farmácia e rede assumiu um compromisso de não entrar mais açúcar. Então a Fine falou, a CIMED tem muito acesso, vamos colocar lá. Aí alguém teve uma ideia de falar, já que a CIMED não quer pegar a Fine e distribuir isso dentro da farmácia, vamos criar um produto junto com eles. O que eu tô querendo dizer, hoje muita gente vive no óbvio, cara. O pensamento que a gente está falando, e principalmente atrelado ao tema que a gente está aqui do marketing, ele precisa começar a navegar no não óbvio. E isso hoje que ele está falando, talvez deva até a gente ter um outro podcast que é sobre o pensamento nexial e o surgimento dos nexialistas. Ou seja, as pessoas que conseguem ter um raciocínio nexialista, né, se elas vivessem no século XIX, elas não teriam previsto como um futurista o surgimento dos automóveis, elas teriam previsto os congestionamentos. Elas já entendem o segundo anel de consequências. Tá certo? Então, eu vou dar um exemplo que não necessariamente é solução de um problema, como o seu filho queria, mas de geração de insights. Você já notou que eu e você estamos de óculos e não temos nenhuma vergonha de ter o óculos? Olha bem, a gente escolheu uma cor laranja, combina com o seu rosto, que tem uma harmonia angular, né? E todo mundo usa óculos, todo mundo expõe os óculos e vira moda, né? E as empresas vendem novos frames, né? Novas molduras. Pessoa que tem, às vezes, uma perna mecânica, porque amputou a perna, né? Acaba pintando a perna colorida, mostra com orgulho que está correndo com aquela... Ou seja, e aparelho de surdez. É um negócio cada vez menor, todo mundo tem vergonha de usar, esconde dentro da orelha, porque é tão pequenininho, a bateria dura pouco, o alcance é mínimo, fica um horror, ninguém consegue ouvir direito com aquilo, o cara compra e desiste. Qual a explicação de...
Por que eu demonstro que tenho uma deficiência visual com orgulho e não demonstro que eu tenho uma deficiência auditiva, pelo contrário, me envergonho? Por que hoje, no tempo aí dos óculos, por que a gente não tem hoje os aparelhos de surdez que são como aqueles que o Neymar usa saindo do ônibus da seleção grande, Sim. colorido? O meu avô, ele prefere não me ouvir do que botar o aparelho de surdez. Isso, mas por quê? Porque há uma perda falando da fechada. Exato. Ele tá Ele fechado. tá ouvindo nada, deve uma- ser isso. É uma perda da corrida. Se você pensar, veja a oportunidade das empresas de óculos, já que o óculos vai em cima da orelha, desenvolver aparelhos que vão resolver o problema da deficiência auditiva e visual ao mesmo tempo num gadget espetacular. Ninguém pensa isso. Não tem ninguém nesse momento desenvolvendo isso. Eu estou dando um exemplo de um pensamento nexialista, que é a capacidade de gerar nexo entre fatos que não fazem nexo. Não óbvios. Não óbvio. Aí você descobre uma tremenda oportunidade de mercado. E é interessante porque isso que você Real está isso. falando do pensamento, a gente acaba ficando refém do óbvio. Então, do jeito que eu faço é porque eu faço, e aí você fica nesse looping. E o que a gente faz hoje na Mover é uma consultoria de desenvolver projetos para ajudar a criar movimentos e trazer esse olhar para o não óbvio. Cara, é muito difícil. É muito difícil sentar numa mesa e falar para a empresa assim, olha, mas você está fazendo isso, mas você devia fazer isso. E é tão não óbvio Sim. no primeiro instante que a primeira reação fala, mas tem absolutamente... Aí você começa a explicar nesse conceito nexialista, né, o quanto que isso faz sentido lá na frente, aí vai assentando dentro dela. Mas eu acho que esse movimento das pessoas estarem com essa indigência cognitiva, de pensarem menos, elas amplificam a dificuldade de olhar para o não óbvio. É muito melhor ficar numa zona de conforto e ficar nessa base da comparação, que é o que o digital traz. Então, se o fulano faz daquele jeito, eu vou fazer... Entendeu? Hoje existe um monte de gente copiando o João Adib e querendo fazer coisas parecidas que o João Adib faz, ao invés de serem mais autorais e buscarem os seus espaços não óbvios para encontrarem a sua essência, né, manifestada no mercado. Você falou da perna mecânica e tudo mais. Eu vi um caso nos Estados Unidos de uma menina que ela corre e ela tem uma perna mecânica e ela tem aquela perna mecânica de corrida, que é mais uma mola assim tudo mais. Então ela só usa um pé de um tênis. E ela começou a levantar um caso curioso que todo shopping que ela ia, ela via a Nike, a New Balance, a Adidas, tudo com manequim com uma perna mecânica. E quando ela tentava comprar um pé só de tênis, não tinha. Olha que interessante. Veja, um nexialista jamais deixaria isso passar. Aí eu só fiquei pensando assim, cara, ninguém do marketing viu e falou assim, mano, vamos levantar essa bandeira? Tudo bem, ela não vai poder comprar na loja, mas eu vou vender no site pra ela com evidente. 10 dias. Chega em 10 dias na casa dela, ela compra metade do preço, um pé só. Ninguém pensou nisso. Quando você vê que o posicionamento Porque, não tipo está assim, sendo executado. Porque o posicionamento né? deles é tipo assim, tecnicamente, Está sendo somos exibido, inclusivos. mas não vivenciado. Somos Exatamente. inclusivos. Aqui a gente apoia quem tem pernas mecânicas e querem fazer esporte. Mas na hora de executar e vender um Esse pé é de bom tênis, exemplo, esse. eles não vendem um pé de bom tênis. exemplo, é. Mas é uma coisa de tipo assim... Aí o que eu fico pensando, cara, isso aconteceu, eu vi há 2 meses atrás, até hoje, nenhuma marca levantou uma bandeira. A Adidas podia pegar e falar assim, somos a primeira marca 100% inclusiva. Se você precisa de um pé de tênis, eu te vendo um pé de tênis. Podia existir uma campanha dessa. Claro. E eles seriam a primeira, mas ninguém pensou nisso. Isso Eu falo, cara, isso é um como não teve pensamento visão? nexialista. E você, ao ter percebido e lembrar deste exemplo, é uma sensação que me dá é que você tem raciocínio nexialista, que é um raciocínio de encontrar o não óbvio em correlações não visíveis, mas que estão lá muito fortes. E o que é interessante é que o não óbvio executado se torna óbvio. Quando você vê o case da Fini com a Carmed, eles virou uma lançam, coisa óbvia, né? aí todo mundo fala, mas que óbvio. Mas assim, 100 anos de indústria, por que ninguém nunca fez? Não, a Nivea essa é a vende melhor sensação, né? Então, se você ficou interessado no que a gente falou aqui, quer passar o dia com a gente, conversando, tendo ideia, construindo um projeto super legal para sua empresa, deixa aqui nos comentários, né? Se você tem interesse, tem o link na descrição, tem o QR Code na tela, se inscreva e, cara, a gente vai analisar, mas esse aqui não é papo furado, não. Não é um negócio, porque vai exigir a nossa presença Sim. total ali, cara, física, mental, assim, ó, de um dia inteiro. Clica lá, responde todos os questionários, vai ter um questionário e alguém Isso. vai entrar em contato com você e a gente vai resolver. Beleza? O time vai entrar em contato. Fechado?